Intestino, segundo cérebro. Bom, isso aí todo mundo já sabe, né? Que o intestino é o segundo cérebro, responsável por produção de inúmeras substâncias, é responsável por 90% da serotonina. Então, assim, quadros de depressão tem tudo a ver com o intestino, tudo a ver com o intestino mesmo. Então, assim, quando você precisa tomar um medicamento para depressão, ele é um medicamento que age na serotonina, né? Então, assim, quanto mais o teu intestino estiver saudável, mais você vai ter o aporte dele produzindo essas substâncias que são tão boas pra gente, tá? Fora isso, o intestino é responsável pelos fator imunológico do nosso corpo, é responsável por toda a absorção dos nutrientes, né? De tudo que a gente come, tudo é processado nesse trato, nesse caminho, né, digestivo, né? Desde a sua boca até sair lá em formato de cocô. E muitas pessoas não dão bola pro cocô, né? Então, assim, o cocô, eu sei que ele é um assunto meio velado, ninguém quer conversar sobre cocô, mas o cocô, ele te mostra se você tá bem, se você precisa trocar sua alimentação, sabe? Ele te dá dicas, se tá tudo bem ou se não tá legal. E uma coisa que eu vejo que está sendo bem prejudicial aos intestinos, tá? Então, assim, né, as estratégias para se emagrecer são muitas, né? E realmente o que emagrece é déficit calórico. O que é déficit calórico? É você comer menos caloria do que você gasta. Isso super certo. E o que acontece? A pessoa tendo esse conhecimento e tendo as embalagens agora como auxílio, as pessoas conseguem fazer a contabilidade ali das calorias. E tá tudo certo. Se você está no processo de emagrecimento, você foi um nutricionista ou você pesquisou alguma coisa e você está fazendo testes em você mesmo, e daí você definiu que você vai comer aquela quantidade de calorias, e daí você vai administrando isso pelo pesquisando, né? Quanto vai de caloria nas suas coisas. Ok, mas qual é o problema? O problema é que o intestino, ele tem as bactérias, né? As bactérias boas e as ruins. As bactérias boas, elas se alimentam de legumes e de frutas e de comida de verdade. É isso que elas gostam. As bactérias boas, elas gostam de comida de verdade, tá? E as bactérias ruins gostam das porcariazinhas deliciosas. E o que acontece? Quando você opta em comer uma coisa hipercalórica, né? Um biscoito. Você escolhe comer 4 biscoitos, em vez de comer um prato inteiro de arroz, feijão e salada, eles são as mesmas calorias. Então entenda que na tua calculadora de calorias pode ser igual, tá? E é igual, ok, tá? Mas existe um fator que é muito importante, tá? Quando você come esse arroz, esse feijão, essa salada, você faz um volume maior de alimentos para as bactérias boas, né? Então você vai ter o quê? Uma quantidade de fezes que é legal, com alimentos legais para as bactérias legais, né? Então, dessa forma, esse volume de matéria ali faz muito bem pro teu corpo, tá? Então, assim, por mais que sejam... Ah, Liz, mas eu tomei vitamina. Por mais que você tome vitaminas, o tráfico ali dos itens é muito benéfico para o teu corpo. Ah, mas eu vou tomar tudo o suplemento. Mas eu continuo dizendo para você, é provado cientificamente que por mais que você consiga o aporte de todas as vitaminas, de tudo que você precisa, via comprimido ou via medicação, é muito mais saudável você ter um volume de uma massa caminhando ali no teu intestino por conta
bactérias boas, né? Então, a gente estava falando de bactérias boas do intestino. E quando você come um volume maior de coisas boas, você vai estar facilitando e melhorando as populações das bactérias boas do intestino. Então, assim, se você comer 4 tipos de legumes, arroz, feijão, uma carninha, dando volume grande no teu prato, você vai ver que vai ser um pratão. Mas por conta de ter bastante legume, bastante salada, um pouco de arroz, feijão, um pouco de carne, você vai ver que o prato vai ser muito grande. Se você pesar, você vai ver que é um prato generoso de tamanho, tá? E ao mesmo tempo, se você for no mesmo restaurante, pegar o mesmo prato e você servir de um pequeno pedaço de lasanha, que tem a mesma caloria, tá? Então, assim, a gente fazendo a conta, você vai ver que o pedacinho da lasanha tem lá, vamos colocar aí, 500 calorias, tá bom? E você olha o pratão gigante, 500 calorias, tá bom? Os dois vão ter 500 calorias, tá? Um pratão bem reforçadão ou um pedaço de lasanha, tá bom? E daí você vai falar assim para mim: "Ah, mas são 500 calorias". Não são. Primeiro porque as 500 calorias da lasanha você vai pesar lá, vai ser um pedaço bem menor em peso na balança do que o pratão arregadão, cheio de salada, cheio de legumes, tal. Beleza. Aí você vai comer, tá? Quando chegar lá no intestino, a parte que se você comeu a lasanha, vai estar lá um bolo alimentar, né? Que depois se transforma, vai mudando de nome, né? Ele é bolo alimentar, depois ele vira quimo, que ele vai trocando de nome, tá? Mas essa massa vai, né? E essa massa tem um tamanho, né? E ela vai caminhando ali e tal. Quando vai chegar lá na parte das bactérias, as bactérias boas não vão encontrar grande coisa ali, por quê? Porque não, as bactérias boas gostam de legumes, gostam de comida de verdade, né? Não que lasanha não seja, mas vocês entendem, né? É uma comida saudável, né? Então, o que que acontece? Ali a população das bactérias ruins vão gostar daquela, tá, vão processar, vai ter energia, vai ter caloria, tal, tranquilo. Segue vida, um cocôzinho pequeno, certo? Ok. Agora, se você come um pratão com legumes, tararara, ele vem vindo, vem caminhandinho, vem caminhandinho. Quando chega na parte das bactérias, as bactérias boas ficam enlouquecidas com aquele banquete e formam uma massa grande, um cocôzão bonito, vistoso, com uma cor bonita. E daí o que que acontece? Ele vai caminhando dessa forma e vai fazendo tudo funcionar, né? Então, assim, é muito, 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 muito saudável você comer. Ah, mas eu comi a lasanha e tomei a vitamina. Não importa. Não estamos falando das vitaminas, dos nutrientes da comida. Eu tô falando do, do bolo, da matéria que vai caminhar pelo intestino. Entendeu? Então, esse é o lance. Então, toda vez que você for comer alguma coisa que isso aqui tem 300 calorias aqui e esse aqui tem 300 calorias, esse aqui sempre vai ser mais saudável, entendeu? Porque quanto maior o volume da coisa, significa que ele é menos calórico e ele vai fazer mais legal pro teu intestino. Ah, Liz, mas você tá falando de. E se estivesse falando de outros tipos de coisa, tipo mel? Mel, ele tem propriedades boas para o corpo, mas pro lance ali desse volume do intestino, ele também não vai te ajudar, né? Nesse volume de massa caminhando pelo intestino, que já tem inúmeros estudos que faz bem demais pra gente, tá? Então, assim, quando você for escolher seus alimentos e você vê que as coisas têm volumes diferentes, é por conta disso e também será saudável para você comer com volume maior, para você ter como é que eu posso te dizer? Uma qualidade intestinal, um trânsito intestinal de qualidade, né? Com um volume legal, isso é muito saudável.